Olá, pessoal! Nesses próximos minutos, nós vamos entender um pouco referente ao nosso perfil de cliente. Para quem vamos oferecer um site? Somente para aquele que não tem site ou para aquele que também tem site? Vamos lá! Me arrisco a dizer hoje para você que mais de 50% das vendas que comercializamos hoje são para clientes que já possuem um site. Ou seja, ele tem um site, mas o site dele tem uma programação antiga, está desatualizado e precisa de melhorias. Como que eu faço isso? Se o cliente não tem um site, vai ser mais fácil para apresentar algo para ele coerente. Se ele já tem, eu preciso ver se o que ele tem está de acordo com a necessidade do mercado. Como fazer? Você está falando com ele, ele diz para você que já tem um site, então você vai pedir a ele, que legal, qual é o domínio? Deixa eu digitar aqui e consultar. De repente ele vai falar para você, digamos que o site dele se chama Que Bom. É claro que eu estou utilizando uma marca muito forte. E aí eu achei o site dele aqui com facilidade. Pode ser que no teu cliente você vai colocar o nome dele e você não vai achar ele com facilidade. Que isso já vai ser um ponto negativo caso aconteça. Achei ele com facilidade. Acessei o site dele que está aqui. Que bom. E aí então o que eu faço? Eu vou copiar este domínio e eu vou acessar um site que se chama Validator. O que é esse Validator? Ele valida todos os sites da internet para saber se a programação do meu site é uma programação atual, que está de acordo com os mecanismos de pesquisa, como Google e outros mais, e se eu preciso, na verdade, fazer ajustes no meu site. Ele rege as leis da internet, é um site americano. Coloquei aqui então o domínio Que Bom e fiz uma consulta. Ele me apareceu aqui algumas informações que eu vou pedir para traduzir para ficar um pouquinho mais fácil. Se você manja muito de inglês, então fica mais fácil para você ainda. Porém, eu que ainda estou engatinhando no inglês, vamos lá, ficou mais fácil agora para mim. Ele mostra aqui as observações, qual que é a coluna, qual que é qual que é o local, todas as informações. Olha, não é permitido utilizar tal elemento, e ele vai explicando o porquê e o que se trata. Ó, o elemento utilizado é obsoleto, o elemento utilizado é obsoleto, aqui também é obsoleto, e assim vai. Ele vai explicando exatamente a programação do site. Isso aqui é algo que pode ser melhorado e pode ser adequado, que vai auxiliar o cliente a estar com o site mais correto, de acordo com todos os sites de busca, que também vai ajudá-lo a melhorar no seu posicionamento quando as pessoas consultarem a sua palavra-chave ou consultarem a sua empresa. Por quê? Quanto mais a programação estiver de acordo, mais relevância você terá, porque os mecanismos de pesquisa não vão encontrar nenhum erro, nenhum conflito, e sim vão encontrar com facilidade tudo funcionando perfeitamente. Correto? Aqui nós encontramos então em torno de 23 erros. Imagina quando você demonstrar isso para o cliente. Se ele quiser, mas cadê? Onde funciona essa coluna aqui? Ó? Ele quiser entender, você vai poder entrar aqui. Você pode clicar Ctrl U, que vai abrir, ou você vai clicar com o botão direito, que é o Ctrl U que eu expliquei, exibir o código da página. Esse aqui é aquele código onde o robô lê. O robô do Google, os mecanismos de pesquisa, leem este código. E aí quando aqui menciona, exemplo, coluna 600, linha 628 e blá 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 blá, você vai entrar aqui, você vai baixar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei. Linha 628. Era este conteúdo aqui que ele estava mencionando que não estava de acordo. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos entrar lá. Está aqui, ó. O mesmo conteúdo que ele está falando aqui, ó. É o mesmo conteúdo que estava lá. É o conteúdo, ó. Acompanhe aqui comigo. Este conteúdo aqui é o conteúdo que aparece lá. Ó. É exatamente esses parâmetros aqui que está aparecendo lá. Ok? Isso caso ele peça para você, para mostrar alguma coisa, isso não é tua necessidade, não tem tanta necessidade, fica tranquilo. Isso quem vai cuidar é a pessoa que precisa corrigir os erros do site. Ok, gente? Legal? Deu para entender? Esse aqui é um caminho. E aí, por exemplo, eu posso até fazer uma pequena concorrência. Em que sentido? Eu pego aqui o concorrente dele, por exemplo, a Nestlé, entro aqui
e faço a mesma consulta, o mesmo nível de consulta. Quando eu digo mesmo nível de consulta, então eu vou colocar aqui só para você entender e a gente observar as diferenças. Consultando, resposta. Vamos lá, aqui também tem alguns errinhos, mas tem menos erros de programação. Tem aqui até 8. E esse último é um erro fatal. Ó, cuidado. Enfim, são coisas que quando a gente apresenta para o cliente, o correto é que a programação esteja de acordo. Essa consulta que fizemos se refere apenas à primeira página do site. Cada URL tem uma consulta diferente, tá? Mas isso aqui já apresenta para o cliente como é que está a programação do site dele, que é muito importante. Isso influencia no resultado. Ok, legal. Já entendemos. O que mais que é importante? O importante é o seguinte, eu escrevi aqui no Google, teste de compatibilidade móvel. Isso é muito importante. Vai aparecer esse primeiro link, que é uma ferramenta do Google. Você pode ver aqui no Google. E eu vou testar se o meu site tem uma configuração para dispositivos móveis, celular, tablet e assim diante. Eu vou colocá-lo aqui e vou consultar. Enquanto ele vai analisando, só para você entender, existem duas coisas distintas, que é ter um site com uma plataforma para dispositivos móveis e ter um site responsivo. Qual é a diferença? Antigamente se fazia um site com uma plataforma para celular. Essa plataforma era uma plataforma única, ou seja, independente se o teu dispositivo, dispositivo móvel é um iPhone, ou um Android, ou não apenas o iOS, mas, enfim, diversas outras plataformas diferentes, né, tamanho, resolução diferente, tudo isso influencia na visualização. Então, quando se faz uma única versão, o que acontece? Às vezes, para uma resolução num celular, ela parece ótima, e para outra ela parece ruim, péssima. E aí precisa ser ajustado, mas esse ajuste você faz, melhora para um celular e piora para o outro. Porque antigamente se fazia uma plataforma. Hoje já existe o site responsivo. O responsivo, ele se adapta automaticamente a toda a resolução de tela, independente se é iOS, se é Android, se é uma resolução grande, pequena, ele se adapta automaticamente. Ou seja, eu não preciso mais criar uma versão separada para o celular. Ele já pega o meu celular atual e ele já compacta de uma forma que eu consigo visualizar na tela. Legal? Deu para entender? Espero que sim. Senão você assiste novamente. Ó, que bom, uma oportunidade que você tem. Vamos lá. Aqui apareceu o seguinte, o site da Kibon, pasmem, não é compatível com dispositivos móveis. E aí eu estou abrindo aqui como ele vai aparecer para mim. Ele mostra aqui que é uma informação importante. O texto é muito pequeno para ler, viewport não configurado para dispositivo móvel, link muito próximo, conteúdo maior que a tela e assim diante. O que significa isso? Quando eu for navegar na Kibon através do meu celular mobile, eu vou ter mais ou menos essa experiência aqui. Se você estiver conseguindo ler tudo que está escrito aqui, parabéns, você acabou de ganhar um brinde. Sabe qual é? Leia novamente e assista de novo. Enfim, se você tem dificuldade de ler, não só você, mas as pessoas no celular também vão ter dificuldade. E aí você vai ter que ficar ampliando. Só que nessa que você vai ampliar, sem querer você clica em alguma coisa, ele muda de página. Ou seja, a sua experiência de navegação é muito ruim. Os ícones você vai ter dificuldade para ler e para navegar. Por isso que é fundamental você ter um site com uma plataforma específica que se chama responsivo para adaptar a tela conforme a necessidade do usuário e o dispositivo que ele está usando. Beleza? Eu vou abrir aqui só para a gente ter uma noção do concorrente TextLay, conforme a gente fez na outra. Eu vou colocar aqui também. E vamos comparar. Enquanto ele carrega, eu já vou te mostrar aqui. Ó. Essa ferramenta é para que eu faça o teste se ele tem uma versão para dispositivos móveis. Mas eu não sei se ele é responsivo.
Para eu saber se ele é responsível ou não, é muito fácil. Você vai fazer o seguinte. Está vendo aqui o cantinho? Você vai diminuir essa janela. Quando você recortar essa janela, deixa eu diminuir isso aqui. Quando você recortar essa janela, ele tem que se compactar. Olha, ele não compactou. Ele, na verdade, está tudo cortado. Como ele está tudo cortado, para eu visualizar, eu vou ter que usar a barra lateral para conseguir visualizar. E aí eu vou ter que ampliar esse conteúdo, porque senão ele só corta. Quer ver que legal a diferença? Vamos ver se o da Nestlé já foi. Opa, não é aqui. Está quase, 99%. Pasmem, eu estou pasmo. Também não é compatível. Olha como aparece para mim, olha quantos ícones, olha que dificuldade para navegação. Né? Automaticamente eu vou ter a mesma experiência quando eu diminuir a tela, ele vai cortar o conteúdo. Conseguiu visualizar? Até para facilitar aqui no fundo, eu vou deixar uma tela azul, que aí fica mais fácil para não atrapalhar a sua visualização. Entendeu a dificuldade? Agora vamos ver a diferença. Qual a diferença? Vamos pegar aqui um cliente nosso, por exemplo, que se chama... Lembrei, Caro Amigo, é um deles. Caro Amigo Pet Shop. Entrei neste cliente, é só um modelo, um exemplo para a gente poder navegar, tá? E eu vou fazer aquela mesma experiência que eu fiz, que quando você está navegando nele, lembra que estava cortando? Eu vou fazer aquela mesma experiência. Eu vou cortar aqui a tela. Olha aqui, ó, ele já compactou de uma forma que eu consigo continuar visualizando e lendo todo o conteúdo nesta janela que está aberta. Até o topo. Aqui, ó, centralizou. O meu menu veio para cá, ó. E aí, o que é muito interessante, a gente vai lá para o nosso amigo, que bom, e a gente continua vendo a mesma dificuldade e tendo que usar a barra de rolagem aqui embaixo, enquanto com esse aqui eu não preciso, não tem barra de rolagem. É só rolar no celular que ele está de uma forma que você consegue visualizar e navegar. Entendeu a diferença? Agora olha que interessante, se eu for puxando o conteúdo, ele vem puxando junto comigo. Olha o tamanho da imagem. Ele vem junto comigo para que eu consiga visualizar facilmente. Ó. Ele vai se adaptando à tela. Esse é o formato responsivo que nós falamos. É um formato que ele abre completo da tela inteira, que é hoje o que tem de mais atual, mais utilizado no mercado. Legal, gente? Então isso aqui a gente precisa apresentar para o cliente, que esse é um diferencial para que ele não apenas faça um novo site, mas tenha um site que seja eficaz para ele, que traga resultado para ele. Imagina talvez a própria Kibon e a Nestlé, quantos clientes que elas podem estar perdendo por não ter ainda um site com uma versão para celular. De repente eu estou na praia, pego meu celular, eu quero ver quais são os sabores que a Kibon tem ali, para eu pensar qual que é o próximo sorvete, aproveitar o janeiro e praia e tudo mais, e eu não consigo fazer isso. Mas, vamos lá, vamos continuar consultando. Legal, já entendemos duas ferramentas. Qual mais que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui para o cliente e posso colocar assim, ó, calcular page rank. O que quer dizer calcular page rank? É o peso da minha página, é o ranking do meu site. Para eu entender um pouquinho como é que está. Eu vou clicar nesse aqui, é o primeiro, por exemplo. Podia clicar no de baixo também. Eu vou pegar aqui o site da Kibon, já que nós estamos utilizando eles apenas como um exemplo demonstrativo. Ok, gente, por favor, não nos comprometa. E vamos consultar. Ó, o ranking do site da Kibon, todo ranqueamento referente ao PageRank, ele vai até 10. Ele tem um ranking 4. Não é um ranqueamento péssimo, mas poderia ser muito melhor falando de uma empresa com o nome Kibon. De 0 a 10, ele tem 4 hoje. Como que é essa nota? Essa nota envolve a programação, envolve acessos do site, envolve a relevância, envolve a otimização do site, que a gente vai falar um pouquinho depois, envolve diversos critérios, tá?
Então aqui a gente consultou e viu que tem em torno de 4. Vou fazer uma comparação aqui para você, só para você entender. Eu vou colocar aqui globo.com. A globo.com, que é um site, um portal conhecido, tem 7. Vamos colocar aqui o nosso site, um dos, que é o ilocal.com.br, para a gente consultar. Tem 6. Vamos consultar aqui um que ninguém conhece, google.com. É o principal e é o mais forte. Opa, eu digitei errado. google.com tem 9. Né? E assim diante, entendeu? Isso aqui é importante, porque eu mostro para o cliente, de repente, se for uma empresa relativamente pequena, e ele tem um ranqueamento 4 para uma empresa pequena, o ranqueamento 4 é muito bom para uma empresa pequena. Se ele tiver um ranqueamento 3, é razoável. Agora, se ele tiver um ranqueamento 1, 0, quer dizer que está muito ruim. O site dele não tem uma boa relevância na internet, não tem uma boa quantidade de acesso, não tem nada, precisa melhorar muito. Não tem uma plataforma para celular e assim diante. Nestlé ainda teve um resultado bem melhor, teve um resultado 6. Ok, gente? Estão compreendendo? Legal. Vamos para o próximo. Eu posso fazer uma comparação também entrando no Google Trends. O que é o Google Trends? É uma ferramenta do Google. Eu clico aqui, escrevo Trends na busca, clico aqui Google Trends, e aqui nesse site, nessa consulta, a gente vai fazer comparações. Isso aqui é importante para quê? Comparar palavras-chave, como também eu posso comparar concorrentes, para o cliente ter uma noção como que ele está representado na internet, comparando com o concorrente dele. Ele pode estar muito melhor, como ele pode estar pior, né? Aqui, gente, é uma pontuação. Esses números são apenas pontos. Não significa quantidade de acessos. Ele está buscando aqui, ó, desde 2005, vou descer aqui um pouquinho para facilitar para você, desde 2005 até 2015. Ele vinha numa curva muito maior, teve algumas quedas em 2014, e aqui dá uma melhoradinha, mas está mais ou menos. Talvez aqui pode ser já o advento de tantas outras concorrentes, como até mesmo as paletas mexicanas e outras coisas mais. E aqui eu vou colocar, aqui bom, vamos comparar um com o outro, até para a gente ter uma noção. Olha que interessante. A Nestlé tem uma quantidade de consultas e uma relevância muito maior do que a Kibon. Aí talvez você pode me dizer, puxa, mas a Nestlé, nós não estamos falando só de sorvete, nós estamos falando de marca. Ok, a gente pode colocar, aqui é só um exemplo, para que você entenda o que você pode apresentar para o seu cliente. Se eu colocar garoto, por exemplo, garoto é uma relevância. Lembra que eu estou colocando o nome, não só a marca, mas é um nome. Qualquer palavra que alguém digitar no Google e falar, por exemplo, garoto, pode ser até mesmo o garoto do cinema, o garoto do filme, ele vai considerar como garoto. Então acaba sendo uma busca muito genérica. Diferente aqui que são palavras específicas, como de repente a gente pegar aqui, para fazer um entendimento melhor, eu vou colocar perdigão. E vou comparar com sadia. Opa! Comparando com sadia. Ó, sadia tem uma quantidade de consultas de acesso de busca maior que o perdigão. Entendeu? Isso aqui é muito legal, porque esse resultado que ele traz é o que está dentro do banco de dados dele. É uma experiência do Google. O Google consegue saber isso. E ele consegue falar, olha, das pessoas que consultaram aqui dentro do meu site, qual está tendo mais relevância? É tal. Ele consegue trazer essa informação. Por curiosidade, eu vou tirar o tio, porque as pessoas não têm tanto costume de digitar com o tio. Vamos ver se vai mudar. Não mudou, não teve muita relevância não. Enfim, entendeu, gente? Legal. Vamos para o próximo. E agora uma das principais ferramentas que a gente vai poder utilizar na frente do cliente. Além dessas consultas que a gente está fazendo aqui, uma fundamental é essa aqui. Você vai escrever AdWords, está vendo lá. Vai aparecer aqui o primeiro link para você acessar.
E aí você vai poder fazer o login. O login, você vai fazer o seguinte: vendasestadãopme.com.br. Opa, vendasestadãopme@gmail.com, desculpa. E a senha é Estadão PME. Confirmar que é você, papapá. Param, param. Talvez muitas pessoas estão acessando este mesmo login ao mesmo tempo e ele vai pedir talvez alguma confirmação. A confirmação é o meu número de telefone, então fica fácil que o pessoal pode utilizar. Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta ela serve o seguinte: eu consigo, através dela, que é uma ferramenta também do Google, eu consigo verificar mais ou menos para ter uma noção de quantas pessoas estão buscando uma determinada palavra-chave. Que isso aqui é fundamental para eu abrir a cabeça do meu cliente, claro, de uma forma positiva, eu estou dizendo, para ele entender as oportunidades de negócio que talvez ele não está explorando porque não conhece ainda o mundo digital. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou clicar aqui em Ferramentas, Planejador de Palavra-Chave. Ok até aí? Não tem segredo. Ele vai abrir aqui o primeiro ícone, que é Novas Palavras-Chave. E eu vou colocar aqui um exemplo. Já que nós estamos falando de Nestlé, eu vou colocar aqui, ó, sorvete, para a gente ter uma noção. Só escrevo aqui a palavra-chave sorvete e eu vou escolher a cidade. Eu posso filtrar pela cidade. Eu não quero nível Brasil. Se você é aí de Araxá, você pode deixar, por exemplo, Araxá. Né? Não, eu não quero Araxá, eu quero uma cidade específica. Eu vou colocar São Paulo, só que eu vou colocar São Paulo, deixa eu ver, só a cidade. Não vou nem colocar o estado. Vou colocar o estado, vai. O estado de São Paulo, só para a gente ter uma noção. Vou fazer a consulta. Salvar. São Paulo, português, ok, últimos 12 meses. Obter ideias. Quantas pessoas digitam essa palavra-chave no Google? Em média, ele está puxando aqui, ó, de 2014, novembro, até outubro de 2015. Em novembro de 2014, em torno de 463 mil pessoas, vou arredondar para ficar fácil, 464 mil pessoas consultaram algo sobre esse produto dentro do Google, tá? Aqui ele mostra, são várias palavras que tem a ver. Sorvete caseiro, receita de sorvete, jogos, sorveteria, tudo que tem a ver com a palavra sorvete. Foi uma consulta absurda, para você ter uma noção. Olha a consulta. E atualmente agora, setembro, outubro, ó, em torno de 660 mil arredondando. Isso aqui é muito legal porque eu consigo mostrar para o meu cliente, apresentar para ele, na cidade que ele está, quantas pessoas consultam o segmento dele. Procuram algo relacionado ao trabalho, aquilo que ele faz, ao serviço dele. Porque às vezes o cliente não tem uma noção quantas pessoas precisam do serviço dele e procuram pela internet. Ele acha que ninguém procura o meu serviço pela internet. E não somos nós que estamos dizendo para ele que as pessoas procuram. É a própria ferramenta do Google que contabiliza tudo. E olha que interessante, quando você clica aqui e você coloca dispositivos móveis, ele está mostrando o seguinte, olha, desses 653 mil que consultaram, olha quantos através de dispositivo móvel. 353 mil. Metade, desculpa, mais que a metade foi através de dispositivo móvel. Gente, o que significa isso? Preste muita atenção, guarda isso na sua memória. Você precisa falar para o seu cliente que se ele não tem um site com uma versão para celular, ele está perdendo muito negócio. As pessoas hoje usam o seu celular como o seu computador. Ela usa para o Facebook, ela usa para o WhatsApp, ela usa para responder um e-mail, ela usa para pesquisar no Google. Olha aqui a quantidade de consultas. Isso é fundamental para eu mostrar e provar que é necessário fazer um trabalho diferenciado para que o cliente tenha resultado. Esse aqui é um deles. Legal, gente? Conseguiu ter uma noção? E agora aqui para finalizar, além de tudo isso, né, que já brilha os olhos do cliente, é lembrar o seguinte: esse
é um dos termos. A gente pode colocar diversos outros termos e consultar diversos outros termos para ter uma noção, né, referente ao resultado do cliente. E por último, recomendo você fazer o seguinte: você vai abrir no Google e você vai colocar exatamente o segmento dele. Vamos fazer um teste? Sorvete, já que nós vimos que são quase 660 mil pessoas fazendo isso. Sorvete. O que vai acontecer? Está aparecendo aqui: Sorveteria Alaska, Dileto, papapá, gostoso, não sei o que lá, Wikipédia, Facebook, 50 sabores. Opa! Nestlé conseguiu aparecer aqui na primeira página, né? Aqui neste momento, por exemplo, a Que Bom não apareceu. Pode ser que quando você fizer exatamente essa consulta, como eu acabei de fazer, pode ser que o teu cliente não apareça na primeira página, quando estiver procurando o segmento dele. E a gente pode clicar na segunda, pode ser que ele não apareça, na terceira talvez não, na quarta também não. E assim você vai mostrar para ele: olha, quem hoje está acessando o seu site é somente quem te conhece. O ideal é alcançar quem também não te conhece, quem está procurando o seu serviço, o seu segmento. Ó, entrei na segunda página e ainda não encontrei ainda o Que Bom. Estou procurando aqui, achei outros. Ó, e o Que Bom não encontrei nem na segunda página. Gente, isso é fundamental. Isso aqui eu mostro e faço o cliente entender a necessidade. Ele tem necessidade de melhorar o site dele. Legal? Eu posso ainda ir um pouquinho além, não querendo confundir a cabeça de vocês, mas ir um pouquinho além. Eu quero até mostrar para vocês um exemplo bem legal aqui no site. Além de tudo isso que eu falei, da programação, do conteúdo do site, ele tem também o que a gente chama de SEO, ou otimização no site, que isso faz toda a diferença para o cliente ter um resultado. Esse SEO, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou mudar, eu vou entrar em cozinha, receitas, é um exemplo. Eu vou até fazer diferente. Eu estou aqui em Nestlé, eu vou entrar aqui, vamos ver aqui, nutrição. Ó, toda vez que eu mudo de página, ele vai mudar a extensão da URL. Aqui está aparecendo site, faz bem, nutrição, tá vendo? E aqui em cima é o que a gente chama de título da página. Ele também muda, ó, Nestlé, faz bem. Vou mudar, vou para outro, vou lá para receitas. Ó, mudou, Nestlé, cozinha. Ó, Nestlé, cozinha, Nestlé, receitas, dicas, enciclopédia. Aqui mudou também. Vou entrar em outro. Vou entrar aqui em marcas Calypso. Biscoito Calypso. Site marcas Calypso. Ok? Tá entendendo por enquanto? O que significa isso? O que é fundamental para eu entender referente à otimização? O ideal, em cada página eu vou trabalhar aqui um título diferente. E um título que a gente chama é um título relevante. Vou dar um exemplo para você. Se alguém entrar no Google e digitar lá no Google Biscoito Calypso, o Google identificou que existe um site que tem o título da página, que é esse título que vem aqui em cima, chamado Biscoito Calypso. O Google vai dar uma relevância para essa página muito maior do que todas as outras. Não que só isso vai ser o suficiente, mas ele vai ganhar uma relevância muito grande. E por que ele vai ganhar uma relevância muito grande? O Google identifica que se o título dele, como se fosse o título da redação, se chama Biscoitos Calypso, significa que todo o conteúdo se refere a esse assunto. Então ele tem uma relevância muito maior. E se ele menciona esse mesmo título e destaca ele aqui na URL, na extensão do domínio, a relevância é maior ainda. Se ele destaca aqui em negrito no conteúdo da página, a relevância é maior ainda. Só que não adianta colocar tudo em negrito. Só destacar em negrito aquilo que é fundamental. Ou seja, as palavras-chave que eu quero atrair os clientes. Ok? Então algumas coisas aqui poderiam ser melhores. Vamos ver o da Que Bom. Eu vou entrar aqui no da Que Bom e vou entrar aqui, por exemplo, em produtos. Só para a gente ter uma noção, aqui mudou, ó, compartilhe, felicidade, aqui em cima, e aqui está brand, ok? Aí eu vou mudar aqui, específico Magno, por exemplo.
Mudou aqui só para Magnum e aqui Brand Magnum, só isso. Eu poderia explorar muito mais isso. Vou dar um exemplo para vocês de um cliente nosso. Este cliente aqui que a gente estava falando, olha o título dele, Veterinário 24 horas. Estão vendo aí? Em Osasco. O que significa? Quando eu entro no Google e eu digito lá no Google, veterinário, não vou nem colocar o 24 horas, vou colocar só em Osasco. Em Osasco, eu poderia também ter colocado o 24 horas. Aparece aqui os anúncios pagos. E aqui, logo em destaque, na primeira posição do gratuito, qual? O nosso cliente. Olha o título dele aqui, repetindo, 24 horas, veterinário 24 horas, em Osasco. O que significa? O Google identificou que a minha palavra-chave aqui é exatamente o que a pessoa está consultando lá. Quando eu mudo de página, eu vou lá para clínica, por exemplo. Olha só que interessante. Aqui eu mudei a palavra para clínica 24 horas, em Osasco. E olha aqui a extensão da minha URL, clínica veterinária 24 horas, Osasco, bairro Rochidale SP. São diversas palavras-chave que eu estou tratando aqui para conseguir mais relevância para o Google. Olha o destaque que eu coloquei em negrito aqui, ó, que são as palavras-chave. Cada página eu trabalho uma palavra-chave. Mudei aqui agora para Pet Shop, ó, mudou para Pet Shop em Osasco, bairro. Aqui também Pet Shop em Osasco, que são palavras-chave para eu conseguir uma relevância maior no Google. Aqui está muito superficial, só Magnum. Poderia colocar sorvete Magnum, poderia colocar alguma informação a mais. Aqui também poderia colocar alguma informação a mais. Aqui também poderia colocar informações a mais. Ali também. Isso faz parte da otimização. Por que eu te apresentei tudo isso? Porque tudo isso você vai mostrar para o seu cliente, apresentar para ele e dizer para ele que tudo isso influencia no posicionamento e no resultado dele. Ok? Gente, eu vou parar por aqui porque eu sei que o vídeo já ficou bem extenso e a gente continua uma próxima aula. Ok? Espero ter te ajudado muito. Você precisa utilizar isso porque isso vai te ajudar a vender. Ok? Mais uma vez, quero agradecer a atenção de vocês. Então, para despedir, bye, tchau, muito sucesso.